1 João, capítulo 2, verso de número 7. Muito bom perceber os irmãos entendendo o recado. De quando tomamos as Sagradas Escrituras, estarmos de pé. Inclusive, irmãos, quando que é outro pregador aqui, como aconteceu na semana passada, o pastor Fábio Tristão, não fique esperando ele pedir para levantar, porque ele não sabe como a gente lida com isso, tá, irmãos? Então, começou a leitura, o que nós fazemos? Nos colocamos de pé. Se a gente fica de pé quando um juiz humano, carnal, caído, entra em uma sessão solene, quanto diga perante a justa lei de Cristo, podemos nos pôr de pé. Amém, irmãos? Claro, as mamães com os bebês sem palavras, contudo, os irmãos entendem a pedagogia disso. Amém? 1 João, capítulo 2, verso 7, começa dizendo para nós assim: Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Pai, queremos submeter mais uma vez o nosso coração ao Senhor, render a Ti a nossa vida mais uma vez. Queremos submeter ao Senhor também as expectativas e anseios do nosso coração humano, Pai, e pedir que, na verdade, o Senhor cumpra a Tua vontade e nós sejamos capazes de recebê-la com o coração aberto. Senhor, nós sabemos que sim, sempre é a Tua vontade como decreto que se cumpre. Mas muitas vezes o nosso coração, Pai, se mantém obstinado e nós não queremos, Pai, nos movimentar dessa forma. Queremos render o nosso coração em reverente submissão ao Senhor, Pai. E assim, toma os nossos ouvidos, os nossos olhos, captura-os, Pai, com a fascinação de quem o Senhor é, e que tenhamos olhos e ouvidos somente para Ti, mais uma vez nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Pode sentar. Compartilhar dessa manhã me ocorreu nesses dias. Eu gosto de normalmente colocar um pequeno subtítulo quando a gente vai começar um compartilhar dessa série Conselhos Pastorais. E é muito importante trazermos à memória o que o apóstolo João estava fazendo.
se os irmãos lembrarem dos primeiros sermões que pregamos dessa série, João já era mais velho, avançado em dias. João estava escrevendo calejada por saber onde os irmãos costumam fraquejar, por saber onde os irmãos costumam ter dificuldades. E ele vai escrevendo para esses irmãos, falando sobre uma base teológica robusta, uma base teológica consistente, mas sem perder o tom pastoral que lhe é tão peculiar. Quando nós começamos o capítulo 1, nós vemos já de cara, em 1 João 1, nos primeiros versos, João trazendo à memória aquilo que ele tinha escrito no Evangelho, quando ele tinha dito que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João escreve agora a primeira carta às igrejas, e ele traz à memória aquilo que ele já tinha escrito. E isso, quando ele vai desdobrando, nós percebemos claramente que o apóstolo João se manteve ao longo dos anos se apoiando nos ensinamentos de Jesus. Você ouviu o que eu disse ou não? João, nós percebemos que passou vários anos de sua vida, mas ele perseverou em se manter nos ensinamentos de Jesus. E quando eu pensei sobre o que João escreveu dos versos 7 a 17 do capítulo 2, existe ali um eixo central que está explícito para nós, cruzando os primeiros 4 versos com os 3 últimos versos. Sabe sobre o que João está tratando? Sobre os amores da vida. Os amores da vida de um homem e de uma mulher. Porque quando ele começa dizendo, ele está dizendo: eu não lhes escrevo um mandamento novo, mas escrevo algo já antigo. Ele está se referindo a algo, está se referindo à lei mosaica, que começava ali nos mandamentos, dizendo: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o que mais, irmãos? E ao teu próximo como? A ti mesmo. Então João começa dizendo: olha só, tem um mandamento para vocês aqui. Esse mandamento não é novo, esse mandamento é o quê? É velho, antigo, vocês já tinham ouvido falar sobre isso. Só que quando nós vemos os versos finais que lemos aqui até o 17, João agora está combatendo algo, e ele está combatendo aqueles que amam alguma coisa, mas não amam ao Senhor nem ao próximo, amam ao mundo. Então, por isso, escolhi para compartilhar dessa manhã, falar sobre os amores da vida. E nesse cenário, saber onde nós estamos depositando o nosso amor. Onde nós estamos focando o amor do nosso coração. O amor principal do nosso coração roubará os nossos olhares. Você ouviu o que eu disse? O amor principal do nosso coração roubará os nossos olhares. Os nossos olhos sempre estarão postos naquilo que amamos mais. E é isso que João está chamando a atenção aqui. Onde estão os olhos de vocês? Onde vocês estão pondo a atenção de vocês? Onde vocês estão gastando o tempo e a energia de vocês? Quais amores consomem e gastam a sua vida? E quando nós vemos isso, o apóstolo João, ele está trazendo para a gente claramente que nós não podemos amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Augustus Nicodemos, pastor presbiteriano, em um de seus livros, usou uma expressão dizendo que o amor cristão é seletivo. Aí a gente ouve assim, dá até nossa, parece que vai fazer até apologia à acepção de pessoas, então, né, pastor? Sabe por que o amor
o amor cristão é seletivo porque ele exclui tudo aquilo que compete com o amor de Deus. O amor cristão é seletivo porque ele vai remover tudo aquilo que me tira os olhos de quem o Senhor é. O amor cristão é seletivo, sabe por quê, irmãos? Porque eu vou ter que tirar os olhos de mim mesmo e colocar os olhos no meu irmão. O cristão piedoso aprende a ordenar os seus afetos. Você ouviu o que eu disse ou não? O cristão piedoso pode, às vezes, seus olhares estão em desordem. E sejamos honestos, irmãos. A gente sente que às vezes a gente está com o interior da gente bagunçado ou não, irmãos? Estou sozinho nessa ou não? A gente sente? Parece que aqui dentro as coisas estão meio desordenadas, estão bagunçadas, estão confusas. Parece que a gente pode não estar olhando para o lugar certo. Mas o Espírito de Cristo está vivendo em nós e nos ajuda a desenvolver o aprendizado de ordenar os meus afetos. E eu vou então conseguir ter olhos somente para aquilo que tem valor eterno. Hernandes Dias Lopes costuma dizer que o coração humano é uma terra... o coração humano não é uma terra dividida. O coração humano sempre pertencerá a quem mais amamos. O amor humano não é uma terra, o quê, irmãos? Dividida. Ele sempre pertencerá a quem mais amamos. E esse é o ponto central do texto de 8, 7 a 17. Você sabe o que esse texto está nos ensinando? João está orientando esse amado rebanho a amar corretamente, a pôr o seu amor em ordem. E claramente, irmãos, quando a gente pega um texto desse, e é muito curioso, quando lemos o livro de Mateus, 9 marcas de uma igreja saudável, e uma das marcas é sermão expositivo. E quando a gente vai pregar um sermão expositivo, a maior segurança é que não dá para o pregador jogar verde. Por que não dá para o pregador jogar verde? Porque se pregou 1 João 1, depois vai ter que pregar 1 João o quê, irmãos? 1 João 2. E esse texto claramente vem falando ao nosso coração sobre onde estamos depositando o amor do nosso coração e as nossas afeições. E isso vem confrontando, irmãos, o meu coração. Vem confrontando o seu coração, porque claramente eu consigo perceber o Espírito de Cristo trazendo esse compartilhar para nós, a fim de nos levar a uma compreensão maior sobre quem de fato amamos, diferente de quem estamos dizendo que amamos. Você ouviu isso ou não? Porque uma coisa é eu dizer, outra coisa é isso ser revelado. Timothy Keller costuma dizer que o maior desafio para amar é o discernimento. Então vamos lá? O maior desafio para amar é o quê? Discernimento. Discernimento de quê, pastor? Entre o amor que vem da luz e o amor que nasce das trevas. Porque existe o amor ao pai e aos irmãos, mas existe o amor ao mundo. Então existe um amor que vem da luz e um amor que nasce das trevas. Existe um amor daquilo que é eterno e um amor daquilo que é passageiro, efêmero e transitório. Existe o amor daquele que vem da vontade de Deus e existe aquele amor que é oriundo do apelo do mundo. E nesse cenário, João está dizendo sobre como o amor e a luz se encontram. Porque quando nós compartilhamos há 2 semanas atrás, que se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com quem, irmãos? Uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sabe o que nós estamos percebendo? A comunhão só existe para aqueles que estão andando na luz. E a comunhão é uma manifestação
do amor entre irmãos. Por isso é tão difícil, muitas vezes, ordenarmos o nosso coração, porque a gente quer viver em amor com os irmãos, mas a gente não está vivendo na luz. E nesse cenário, Paul Washer começa aqui, ele vem com uma frase extremamente, uma reflexão extremamente contundente, dizendo que o cristão piedoso, ele não deixa o mundo por obrigação, mas é porque ele encontrou algo infinitamente melhor. Ele encontrou a Cristo, por isso as suas afeições estão em Cristo. Sabe o que Paul Washer, em um de seus livros, estava refletindo, irmãos? Existe o amor do Pai e o amor do mundo. O amor do Pai e o amor do mundo concorrerão pela atenção do nosso coração. Eles vão concorrer pela nossa atenção, eles vão concorrer pela nossa entrega. E o que Paul Washer está dizendo é que quando nós enxergamos o valor de Cristo, quando nós enxergamos o tamanho da obra da redenção, quando Efésios começa a fazer sentido, dizendo que nos foi concedido espírito de sabedoria e revelação, quando os olhos do nosso coração são iluminados e enxergamos a beleza e a magnitude da obra da redenção, nós escolhemos o amor a Deus e aos irmãos não por obrigação, mas porque eu estou maravilhado com o meu Senhor. Por isso, dessa forma, o amor do mundo não encontrará espaço e lugar em meu coração. Sabe que, ao escrever essa mensagem, do sermão ontem à noite, refletindo sobre essa parte do texto, muitas vezes, irmãos, a gente se vê profundamente dividido entre o amor do Senhor e o amor do mundo, porque ainda nos falta uma profunda revelação da magnitude da obra de Cristo. Porque a magnitude da obra de Cristo, gerando entendimento e revelação no nosso coração, eu não tenho como manter o amor do mundo ocupando o meu coração. Por isso que quando o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Éfeso, ele disse claramente que vocês recebam espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem ele é, a fim de que vocês possam compreender a altura, largura, comprimento e profundidade desse amor. Porque se eu compreender o amor do Pai, claramente o amor do mundo não encontrará espaço em meu interior. Quantos estão comigo até o momento, irmãos? Sabe, e nesse contexto, o apóstolo João, no verso 7, mantenha a sua Bíblia aberta, se assim você puder. No verso 7, ele diz: eu não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo. Todavia, eu vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. E quando a gente ouve essa expressão, fica parecendo que João está confuso, né? Como é que ele fala que não está escrevendo algo novo, mas algo antigo, mas agora ele vem e fala, não, mas é novo, sim, e não é antigo. O que João está dizendo aqui? Na verdade, o mandamento é antigo porque ele existe na lei, desde a revelação ali a partir dos tempos de Moisés, amar a Deus e ao próximo. Mas ele é novo porque foi plenamente revelado e encarnado em Cristo Jesus. Jesus transformou o amor em algo visível, tangível e cruciforme, que é uma expressão que nós não temos o hábito de utilizar. A expressão cruciforme está falando sobre a forma que o amor se torna. E o amor se torna o verbo que se fez carne, e esse verbo que se fez carne foi para na cruz do Calvário. João está dizendo, vocês já sabiam o que estava escrito. Esse mandamento não é novo, esse mandamento é o quê, irmãos? É antigo. Contudo, ele se renova no dia de hoje,
porque o verbo que se fez carne é vivo em vocês. Então esse amor agora se renova no nosso interior. Sabe o que o apóstolo João estava colocando a gente para refletir? Que muitas vezes há um abismo, há uma distância extrema entre aquilo que sabemos, porque é um mandamento antigo, daquilo que estamos praticando e vivendo, porque é o verdadeiro mandamento que é, sim, novo para nós. E quando o apóstolo João está chamando a atenção da igreja, ele está colocando os irmãos para pensar. Vocês não estão vivendo dogmas do passado, vocês estão sendo chamados a viver a entrega plena da vida presente. Você ouviu o que eu disse? Vocês não estão vivendo o que, irmãos? Dogmas do passado, mas estão sendo convidados a uma entrega viva no tempo presente. O amor é a luz da comunhão. Sem amor, irmãos, a religião se torna trevas. Mas com amor, até o sofrimento se torna ocasião para brilhar. João continua dizendo aqui no texto, a partir do verso 12, e agora ele começa uma segunda sessão no texto. Se os irmãos observarem, nessa segunda sessão ele começa dizendo o quê? No verso 12 aí, localiza na sua Bíblia. Ele começa agora a dirigir a escrita a alguns grupos. Ele começa a dizer, escreva a vocês o quê, irmãos? Está na sua Bíblia? Filhinhos, que os vossos pecados são perdoados. Depois ele escreve o quê na próxima frase? Pais, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Sabe o que me veio à memória bastante assim, quando eu comecei a ler, né? Quando a gente vai pregar sermão expositivo, antes da gente pegar o trecho que nós vamos expor, a gente lê o capítulo inteiro em várias traduções, o máximo possível de vezes que a gente puder, para tentar capturando o que o texto está trazendo. E como foi curioso relembrar que nos meus dias lá dos meus 16, 18, 20 anos de idade, né? Esse era o texto naturalmente, comumente usado para quê, irmãos? Para culto de jovens, para retiro de jovens, não é, David? Esse texto aqui, não, jovens, porque sois fortes e a palavra permanece em vós. Mas o que esse texto de fato comunica para nós? Essa progressão revela o amadurecimento espiritual. Os filhinhos representam aqui os novos convertidos. Eles ainda estão aprendendo. E aí olha que interessante, filhinhos, porque vossos pecados são o quê, irmãos? Perdoados por causa do nome de Jesus, por causa do seu nome. Sabe qual é o primeiro nível aqui? São os recém-nascidos. São aqueles que acabaram de nascer da água do Espírito. São aqueles que começaram a caminhar na fé cristã. São os neófitos. O que essa expressão quer dizer, irmão? Neófito. O que essa expressão quer dizer, neófito? O neófito quer dizer aquele que tem ainda poucos passos na caminhada cristã. Não compreende a complexidade da vida cristã. E ainda está dando os primeiros passos na caminhada, e é natural que ele possa ser facilmente seduzido ou pelo mundo, ou se sentir pesado e achando que não é salvo. Não é parte do povo de Cristo ainda porque tem lutas que está enfrentando e tal. Está falando de um cenário de maturidade ou imaturidade? Imaturidade. Agora perceba que a esses que são os filhinhos, que representam os novos convertidos, ainda estão aprendendo, mas já estão perdoados, já estão incluídos e já fazem parte da família de Deus. Você sabe o que isso quer dizer, irmão? Que quando a gente lida com uma pessoa que é neófita, é recém-convertida, está novo na caminhada,
essa pessoa vai oscilar muitas vezes, ela vai demonstrar traços de inconstância. E nós precisamos lembrá-la que ela já passou pela porta. E a saber, a porta é Cristo Jesus, ela já foi salva e perdoada. Contudo, pode viver os amores do mundo, mas deve aprender a desenvolver o amor por Cristo e pelos irmãos. Você está compreendendo isso ou não? Então agora o apóstolo João está escrevendo uma segunda frase. Ele está escrevendo agora a quem? Ele escreve, eu vou usar a outra ordem aqui, tudo bem? Ele escreve também aos jovens. Os jovens são aqueles em luta, enfrentam tentações e batalhas, mas são fortes porque a palavra permanece neles. Agora preste atenção, a força de um jovem aqui não está falando de um jovem de 20 anos de idade, mas está falando talvez de um jovem de 50. Mas como assim, pastor? Porque não estamos falando aqui do tempo cronos, o tempo do relógio, a idade biológica. João está escrevendo a uma comunidade de fé, que tem aqueles recém-nascidos na fé, mas tem aqueles que já têm um tempo e uma estrada caminhando com Cristo. E esses são fortes, e aí é um ponto que João chama a atenção, precisamos reforçar aqui. A força de um jovem caminhando na vida cristã, não estou falando de jovem biologicamente, os irmãos entenderam? Não é uma força em si mesmo, mas é uma força porque a palavra de Cristo habita nele. Sabe o que isso nos coloca, então, para refletir profundamente, irmãos? Que se não temos uma relação com as Escrituras, então não, irmãos, não somos fortes. Você ouviu isso? Porque o texto está dizendo, os jovens, escreva aos jovens, vocês são fortes. Por que vocês são fortes? Porque a palavra de Cristo habita em vocês. E se a palavra de Cristo, a força espiritual não está na vontade humana, mas na palavra internalizada. Por isso, irmãos, quando nós iniciamos a plantação da nossa igreja e adotamos uma forma de ensino metodológico na nossa igreja local, que é menos sensorial, é verdade isso. O nosso culto é pouco sensorial. O nosso culto ele é pouco ruidoso. O nosso culto é mais pedagógico, é verdade. E quando nós colocamos exposição da Escritura em 1 João, qual é o propósito, então, desse que vos fala? É para que os irmãos cultivem, ao longo dos meses que abordarmos 1 João, um relacionamento com a Escritura em ler o texto, reler o texto, meditar no texto, grifar o texto, ensinar o texto e, de fato, sermos aperfeiçoados pelo Senhor e a força ser revelada por meio da internalização da Sagrada Escritura. Por isso, irmãos, não dá para a gente ouvir as Escrituras somente aos domingos. Alguém talvez aqui já tenha feito jejum prolongado. Alguém aqui talvez já tenha gastado um tempo de fazer jejum 3 dias, 5 dias. Como é que nós ficamos fisicamente ao fazer isso? Como é que a gente fica no corpo físico da gente? Chamar o David para lutar jiu-jitsu depois de 5 dias sem comer, David. O que vai acontecer, irmãos? Glicemia caindo, aumento de queima de gordura, ok? Diminuição de carboidratos, vai começar a produzir uma fraqueza. Você vai ter que se acostumar com esse leve desconforto nos primeiros dias. Mas se você precisar carregar peso, você não dá conta, porque está fraco. Sim ou não, irmãos? E muitas vezes, a nossa única refeição no nível do Espírito é aos domingos, pela manhã. Ou pior, para irmãos que vêm uma vez no mês, come uma vez no mês. E nós queremos ser fortes. A força está enquanto internalizamos da palavra de Cristo.
Quantos estão compreendendo isso, irmãos? Sabe? E aos pais. Então, primeiramente aos filhinhos. Segundo nível, estamos falando aos jovens. Terceiro nível, agora estamos falando aos pais. Os pais são os maduros na fé. Eles conhecem o Deus eterno, sustentam a comunidade e refletem constância do amor divino. São testemunhas de que a vida cristã é uma caminhada longa de graça e perseverança. John Stott vê aqui o retrato completo da igreja. Uma comunidade com pessoas em diferentes estágios. Que estágios? Alguns são neófitos, amém ou não, irmãos? E temos irmãos entre nós que têm pouco tempo de caminhada e está tudo bem. A gente vai ajudar esses irmãos a caminhar e ajudá-los a levar a maturidade. Temos irmãos que são fortes porque estão se abastecendo e se alimentando da palavra de Cristo. E temos irmãos que são os pais, os mais maduros na fé, os mais velhos. E repito, não estamos falando de idade cronológica, estamos falando de vivência na vida cristã. E essas pessoas são aquelas que pode vir muitas vezes um grande vendaval. E essa pessoa, que são os pais mais maduros na fé, vão parar e vão dizer, ainda assim, confiaremos no autor da vida, no autor da salvação. Descansaremos no Senhor. Quantos compreendem isso, irmãos? E diante disso, olha que curioso. João começou dizendo sobre o mandamento. Qual era o mandamento? O mandamento é o amor. Amar primeiramente ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sabe, uma das literaturas de C.R. Sproul, uma das literaturas de C.R. Sproul costuma dizer que todas as vezes que a gente lembra de Jesus ensinando, que nós vemos, na verdade, no Evangelho, dizendo que a lei e os profetas se cumprem em Jesus e que toda a lei se resume em 2 mandamentos. E quais são os 2 mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, primeiro e maior de todos. E o segundo, semelhante ao primeiro, qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe por que nisso se resume toda a lei e os profetas? Por que esses são os maiores mandamentos? Porque quem ama o Senhor, ele não se envolve com idolatria. Você entende que dentro dos 10 mandamentos tem não farás para ti imagem de escultura, não tem isso no texto? Nos 10 mandamentos. Mas se eu amo ao Senhor com todo o meu ser, eu naturalmente não vou colocar um ídolo em minha vida. Se eu amo ao Senhor e isso desdobra em amar o meu irmão, eu não cobiçarei a mulher do meu próximo. Eu não roubarei, eu não matarei, porque esses são desdobramentos daquele que ama o Senhor. Na continuidade do texto, depois de falar do amor, João fala agora sobre maturidade. E isso então nos ensina algo, que a verdadeira maturidade é desdobrada e revelada à medida que somos aperfeiçoados no amor. Quantos estão compreendendo isso, irmãos? Porque o texto precisa ser lido de modo corrente. Eu não posso achar que a maturidade é porque eu sou mais inteligente, é porque eu sou mais experiente. Não, a verdadeira maturidade está naquele que aprendeu que é prioritário amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo. Essa é a maturidade. Sabe por quê? Porque se você ama o próximo, e aí você está numa situação tensa, desafiadora, e aí o irmão está descabelando, irritado e xingando todo mundo e tal. O irmão que ama, que é maduro, ele é capaz de silenciar para resolver depois. Sabe que na hora só vai dar briga. E é nesse amor que se revela a verdadeira maturidade, irmãos. Quantos estão compreendendo isso? E nesse cenário agora, João entra para fechar essa estrutura do sermão. Ele diz em 1 João 2, do verso 15 em diante, o que começa dizendo do verso 15 em diante? Não, o que, irmãos? Não amem o mundo. Qual foi o título do sermão dessa manhã? Sobre os nossos amores, não é verdade? Ele começa falando sobre o amor a quem? Sobre o amor a Deus e ao próximo.
passa por maturidade e agora ele diz: não amem o mundo. Então, João está mostrando que a maturidade está entre distinguir o amor do Pai e o amor do mundo. Quantos conseguem compreender isso? Alex, primeiro aspecto de não amar o mundo, nós precisamos enxergar o contraste entre o que passa e o que permanece. Vou repetir. Nós só conseguimos enxergar claramente a distinção entre amor do Pai e amor do mundo quando conseguimos compreender o que passa do que permanece. Depois de exortar os leitores a viverem amor e crescerem em maturidade espiritual, João agora traz uma advertência. Não sei se os irmãos lembram de algo que eu falei no primeiro sermão dessa série de mensagens, onde nós trouxemos aqui que João não tinha um perfil de ficar, vou usar o nosso vocabulário do século XXI, João não tinha o perfil de ficar tretando. João tinha o perfil de ser robusto doutrinariamente e ensinar sobre o engano, sem ficar preocupado com ficar tretando. João aqui sabia que tinham os líderes gnósticos, os falsos mestres, e eles estavam causando problemas na vida da igreja. O neoplatonismo, fazendo com que as pessoas separassem matéria de espiritualidade. Irmãos, nós somos seres integrais. Cristo vai redimir essa matéria aqui. Você ouviu isso? Amém ou não? Cristo vai redimir essa matéria. E aí, quando os neoplatonistas diziam que não preocupa tanto com o corpo, não, o que importa é se a alma está bem. Se tem amor, tem Deus. Opa. Se tem o que eu disse aqui? Se tem amor, tem Deus. Certo ou errado, irmãos? Errado, porque pode existir o amor do mundo. É livre toda forma de amar. Amor de Deus e amor do mundo. João não está tretando. João está resolvendo o problema com teologia saudável. Você está entendendo aqui ou não? Teologia bíblica, consistente, robusta. Não precisa ficar gritando, esbravejando, criando caso, indo para a rede social, criando problema. Não. Ensina. Jesus, Mateus capítulo 5, viu a multidão, subiu um pouquinho à base do monte, sentou-se e passou a ensinar-lhes, dizendo a metodologia de Jesus, para falar sobre a cultura e os valores do reino de Deus, sempre foi o ensino. Quer que alguém cresça? O que você faz? Ensina. Por isso que os nossos cultos são tão pouco sensoriais, porque nós sempre privilegiaremos e oportunizaremos um ambiente de ensino. Porque o povo só vai viver as bem-aventuranças depois de aprender com Jesus as bem-aventuranças. João aqui, como apóstolo, ele faz uma transição necessária. Ele sai de falar de amor verdadeiro e maturidade e vai agora para um contraste, um amor que destrói, chamado de amor pelo mundo. E aí, quando a gente ouve essa expressão, fica aparentemente contraditório. Por que fica aparentemente contraditório? Porque aqui João está dizendo que nós não devemos amar o mundo e tudo o que nele há. Só que, peraí, pastor, mas tem um texto de João 3,16 que fala um negócio diferente. O que está em João 3,16? Que foi o próprio João que escreveu também, né? Foi ou não foi? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus amou o mundo. Que contradição é essa, pastor? Nós sabemos que o Novo Testamento foi essencialmente escrito em grego. E a expressão do grego em João 3,16 é cosmos. Então Deus amou o cosmos de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas quando João está escrevendo aqui, não ameis o mundo, nem o que nele há, você sabe o que João está ensinando? Não está falando do mundo cosmos. É uma outra expressão do grego que está falando sobre sistema de pensamento. Você ouviu o que eu disse? Amém ou não? Então não ameis o modo de pensar do mundo. Você está entendendo isso, querido?
Como observa Augustus Nicodemos, amar o mundo é permitir que a mentalidade secular dite as nossas prioridades, desejos e afetos. É trocar a eternidade pelo agora. Sabe o que Augustus Nicodemos está ensinando aqui? Ele está colocando um paradoxo que acontece na cabeça da gente. E vamos falar a verdade. Quantos aqui amam o Senhor? Mas quantos aqui percebem uma tentação interior, presente, constante, a fim de que a gente gaste mais tempo com o que é temporal e efêmero do que com o que é eterno? Eu também me sinto tentado a isso. João, ele está escrevendo para esse grupo de pessoas. Você está entendendo isso ou não? João está escrevendo, dizendo que esse amor pelo mundo é traiçoeiro. E ele muitas vezes se disfarça de neutralidade. Não, eu só estou vivendo a vida comum. Na verdade, eu estou amando o mundo. O que dita a cultura e os valores da minha vida é o sistema de pensamento humano. João Calvino escreveu uma frase, eu acho curiosa, assim. É bom até para vocês conhecerem o coração do pastor de vocês, tá, irmãos? Às vezes a gente ouve umas frases que a gente acha super legal, assim, né? A gente ouve umas frases assim, rapaz, que frase incrível. Eu detesto falar uma frase e não citar o autor, porque fica parecendo que sou eu que tive a ideia. Você entende meu sentimento ou não? E a frase aqui é de João Calvino. João Calvino disse: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Quem disse isso? Calvino. E cada ídolo é uma tentativa de amar algo mais do que o próprio Deus. João identifica 3 expressões desse amor desordenado. Quais são as expressões desse amor desordenado que está na tua Bíblia? Porque tudo que há no mundo, aí a tradução mais conservadora vai dizer concupiscência. Irmão, não é concupiscência não, hein? Lê aí, hein, por favor. Como é que está escrito aí, irmão? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e o que mais? Soberba da vida. Não procede do Pai, mas do mundo. Sabe a NAA, Nova Almeida Atualizada, que foi a que eu usei na leitura inicial, ele não usa a expressão concupiscência. Ele usa qual a expressão? Desejo. Então eu poderia dizer desejos da carne, desejos dos olhos e soberba da vida. Irmão, oi? Está escrito orgulho dos bens? Muito bom. Muito bom. Oi? Orgulho de nossas realizações e bens. Essa tradução não tinha. Qual é essa? NVT. Muito bom. Muito bom. Irmãos, preste atenção. Não perca o foco da mensagem dessa manhã. Nós estamos falando sobre os amores da vida. Amor do Pai, o amor do mundo, e isso vai definir a nossa maturidade. Isso vai revelar, não é definir. Isso vai o que eu disse? Revelar a nossa maturidade. A concupiscência da carne, ou desejo da carne, são os desejos distorcidos que buscam prazer sem santidade. Repito, a concupiscência da carne é o ímpeto da nossa natureza adâmica de encontrar prazer naquilo que não tem o quê? Santidade. Irmãos, temos fome? Não perguntei se você está com fome agora, tá, irmãos? Aí os crentes vão dizer, da palavra, pastor. Temos fome ou não? É. Mas comer demais é glutonaria. Sim ou não? Temos sede? Sim. É um anseio, um desejo legítimo? Sim. Mas a bebedice e a embriaguez torna-se pecado. Temos impulsos sexuais? Sim.
Mas sexo fora do casamento é pecado. Ou seja, a concupiscência da carne é quando o ímpeto da natureza humana me leva a praticar algo para encontrar prazer sem a pureza do Evangelho de Cristo. Quantos estão compreendendo isso? Então isso revela amor do Pai ou do mundo? Isso revela amor do mundo. A concupiscência dos olhos fala de cobiça, o desejo insaciável de possuir o que se vê. Deixa eu me dizer uma coisa, irmãos. Eu preciso ser muito claro com isso. Se os seus olhos capturam dados, informações e imagens, e isso produz em você mais desejos do que você deveria ter, dê um jeito de tirar essa plataforma de diante dos seus olhos. Para muitos, são as redes sociais. Para outros, Shopee, Shein, beleza? Tire. Porque se produz um anseio desenfreado pelo ter, para além daquilo que precisamos, isso revela claramente em nós a concupiscência dos olhos. Soberba da vida é o orgulho da autossuficiência. Eu não preciso de ninguém, eu só preciso do meu esforço e das minhas conquistas, porque essa é a minha força aí, eu dependo disso. E isso me faz lembrar, lendo ontem à noite, o livro da exposição, o sermão expositivo de Hernandes Dias Lopes em 1 João, quando o reverendo Hernandes Dias Lopes deixa registrado uma reflexão sobre lembrar da parábola que foi dito de um homem que acumulou tesouros e guardou tudo que tinha em armazém. Quando lhe é dito, essa noite te pedirão a tua alma. A nossa dependência não é na nossa força, irmãos. A nossa dependência vem do Senhor. Martinho Lutero, ao comentar sobre essa prática de amor ao mundo, fala sobre um ato do homem curvar-se diante de si mesmo. Existe uma expressão do latim homo incurvatus in si. Essa expressão do latim homo incurvatus in si fala sobre um homem que é devoto a si mesmo, uma mulher que é devota a si mesmo, porque o ter lhe produz tamanha soberba que ele se considera ou ela se considera autossuficiente. Quantos estão compreendendo que isso é um reflexo do amor do mundo, irmãos? Hernandes Dias Lopes resume bem quando diz que o amor ao mundo é o adultério espiritual da alma. Quem ama o mundo está flertando com o inimigo de sua fé. Preste atenção, vou repetir a frase. O amor ao mundo é o adultério espiritual da alma. Quem ama o mundo está flertando com o inimigo da nossa fé. Relembrando a citação do pastor Augusto Nicodemos quando disse que o amor cristão, ele é exclusivo, porque ele não abre oportunidade ou precedente para que nos envolvamos com o mundo. Essa inversão de amores. Desculpe, irmãos, finalizando esse bloco. Por isso o apóstolo não está impondo uma privação. Vocês estão percebendo que na carta de João não está colocando assim, para de fazer isso, para de fazer aquilo, para. João não está fazendo isso. O que João está fazendo? Ele está convidando os filhos de Deus a encontrarem prazer em algo que não se corrompe, a encontrarem amor naquilo que não se esgota e um tesouro que não perece. Então João está aqui claramente trazendo para nós que vocês tenham a carne de vocês, sim, encontrando prazer, que vocês tenham os olhos de vocês, sim, encontrando prazer, mas que não seja a soberba da vida, mas sim a humildade da vida cristã, porque vocês colocaram os olhos no lugar certo. O amor de vocês está na posição certa.
nessa inversão dos amores. Amar o que passa significa negligenciar o que permanece. O mundo promete satisfação, mas apenas gera cativeiro. Jesus, ao contrário, me oferece uma cruz e nela encontramos verdadeira liberdade. Sabe uma reflexão de Paul Washer, irmãos? Olha que especial isso. O problema não é que os cristãos buscam prazer demais, mas que se contentam com prazeres pequenos demais. Vou repetir a reflexão. O problema não é que os cristãos buscam prazer demais, mas que se contentam com prazeres pequenos demais. Porque amar o mundo é escolher o transitório, é gastar o coração com aquilo que envelhece, ao invés de se entregar e se doar naquilo que permanece. O cristão piedoso é chamado a ordenar os seus afetos, não apenas a negar o pecado, mas a amar o que é digno do amor de Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes cita que o crente que vive na vontade de Deus anda na contramão da cultura, mas na direção da eternidade. Sabe, deixe-me fazer uma pergunta. E eu, ouvindo uma reflexão de um pastor, nesses últimos dias, como é possível estarmos no mundo sem ser escravizado por ele? Fácil ou difícil, irmãos? Pode jogar real, fácil ou difícil? Porque o próprio Jesus disse pra gente que no mundo nós teríamos o que, irmãos? Nós teríamos aflições, mas era para ter o quê? Bom ânimo. Sabe, Felipe, nosso viver como cristãos deveria se assemelhar a uma família dentro de uma canoa. A canoa está na água. E está tudo bem uma família estar andando de canoa sobre o rio, sobre um lago ou no mar. O que não pode é a água estar dentro da canoa. Nós estaremos no mundo, estaremos navegando por esse lugar. Contudo, as águas desse sistema mundano não devem adentrar a canoa que estamos navegando. Isso fala sobre a nossa relação com o sistema mundano. Viver como alguém que ama o Pai é reconhecer que tudo que há de belo e bom neste mundo 5 só encontra sentido quando submetido à glória de Deus. A piedade não é desprezo pelo mundo, mas discernimento. Ouviu o que eu disse? A piedade não é o quê? Desprezo pelo mundo, mas discernimento. Tim Keller diria que o Evangelho não nos tira do mundo, mas nos dá uma nova maneira de estar nele. O Evangelho não arranca a gente do sistema mundano, mas arranca o sistema mundano de dentro da gente. Sim ou não, irmãos? Diante disso, eu consigo trabalhar bastante, estudar bastante, servir bastante minha família, cuidar deles o máximo que eu puder. Mas nada disso feito segundo o conselho deste século. Tudo isso feito para glorificar o Senhor, porque o amor ao Pai é a minha prioridade. Servir ao irmão é a minha prioridade. Quando olhamos para esse texto, irmãos, de 1 João 2, 7 a 17, vemos o retrato completo da vida cristã. Amor, maturidade e fidelidade. Se alguém estiver registrando, eu poderia
colocar essas 3 palavras para nos ajudar a lembrar do sermão dessa manhã: amor, maturidade e fidelidade. Podemos então encerrar essa palavra colocando em cena que o cristão piedoso não abandona o mundo por medo, mas porque encontrou algo infinitamente melhor. Ele encontrou a Cristo. Isso me faz lembrar das palavras do apóstolo Paulo, quando ele disse: eu tenho por perda todas as coisas e as considero como esterco, a fim de conhecer a Cristo. Irmãos, vamos ordenar os amores em nosso coração. Vamos pôr em ordem essa casa interior para Cristo, por meio de seu Espírito, habitar com liberdade. Vamos arrancar as coisas que revelam o amor do mundo no nosso interior. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da mente. Possamos lutar contra essas coisas. Vamos falar com o Senhor. Pai bondoso e querido, obrigado por essa manhã com os meus irmãos aqui. Obrigado, Senhor. Essa dádiva que é estar com esses irmãos aqui, expostos à tua palavra. Senhor, a tua palavra, ela é viva e eficaz. Por isso, Pai, avança a obra da regeneração no nosso interior, arranca de nós, Pai, carnalidade, soberba, obstinação, engano, Pai. Muitas vezes a gente acha que está fazendo certo, mas está enganado, Pai. Podemos até ser sinceros, mas estamos sinceramente enganados. Tem misericórdia de nós, Paizinho. Que não venhamos a permitir que o amor do mundo tenha a nossa atenção, mas que os nossos afetos estejam todos inclinados e direcionados para Ti, meu Senhor. Para Ti, meu Senhor. Nós podemos estar em pé, irmãos. Uma das formas que temos de responder Sagradas Escrituras, adorando ao Senhor com canções, também contribuindo financeiramente, entregando nossos dízimos e ofertas. Que você possa fazer isso nesse momento. Temos as caixinhas ali, o QR Code da nossa igreja local. Paizinho, nós queremos render o nosso coração ao Senhor. Colocar a nossa vida diante de Ti, Pai, mais uma vez. Nos ajuda, Senhor, no entendimento e no vigor, Pai, de dirigir as nossas afeições somente ao Senhor, Pai. Somente ao Senhor, Pai. Que não sejamos engolidos pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Não sejamos levados por isso, Pai, mas que o amor do Pai, que o amor do Pai habite o nosso interior ricamente. Senhor, é verdade que temos sido, Pai, tão falhos em tantas áreas,
Temos lutado tanto, Senhor, mas às vezes o sentimento que sobrevém no nosso coração é que não estamos avançando, crescendo ou amadurecendo. Tem misericórdia, tem compaixão de nós, Senhor. Leva-nos, Senhor. Leva-nos, Senhor, a um mais alto grau de maturidade e compreensão de quem o Senhor é, a fim de que, te conhecendo, Senhor, a nossa escolha seja sempre pelo amor do Pai. Sempre, sempre, Pai. Que os outros amores dessa vida, Pai, não ocupem um lugar que é somente teu, Pai. Somente teu, Pai. Queremos te colocar no lugar de notoriedade e proeminência no nosso interior, Pai. Que as demais aspirações dessa vida, que são legítimas, são corretas tantas vezes, mas não ocupem um lugar que não é delas. Que não é delas. Nos ajuda, Senhor, nisso. Nos ajuda nisso, Senhor. Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer por esse tempo juntos aqui como família da fé. Senhor, que a tua palavra, habitando ricamente em nosso interior, possa nortear a nossa semana e a presença fiel dos discípulos de Jesus, ocupando os mais diversos espaços. Venha resplandecer a tua glória nos mais diversos lugares, escritórios, empresas, escolas, faculdades, ambientes de prestação de serviço. Porque onde está um discípulo de Jesus, a tua presença deve emanar ali daquele lugar. E assim enviamos os teus filhos e abençoamos, Pai, para serem sal da terra e luz do mundo, para fazerem discípulos de todas as nações. Que o amor de Deus, o Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo esse povo amado de Cristo, desde agora e para todos sempre. Amém, amém.